Uma honra estar falando aqui com um time de elite de corretores de Indaiatuba nessa segunda-feira. Acredito que são poucas as pessoas que nesse momento estão empenhadas em aprender, em verdadeiramente desempenhar um papel profissional, um papel diferenciado, né, nesse ano de 2018. A maioria das pessoas nesse momento está seguindo a sua própria rotina, tanto profissionalmente quanto na vida particular, mas vocês estão aqui, dispostos a aprender, ouvir de um baixinho desconhecido qualquer alguma coisa que possa levar para a vida, mas eu tenho certeza que os próximos 30 minutos vão fazer toda a diferença para vocês, porque agora podem ser 30 minutos, mas a gente conseguiu orgulhosamente reunir no mínimo 8 anos de aprendizado nos próximos slides para vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu estou há 8 anos no mercado imobiliário, desde a época com o poeta aqui da Union, orgulhosamente me apresentou esse mercado. Iniciei minha carreira a princípio como um designer, isso mesmo, criando sites, né, no nosso querido software Univem, e desde então percebi que era preciso aprender um pouquinho mais do que apenas desenvolvimento de site, porque o site ele nada mais é do que uma ferramenta para vocês que estão no dia a dia lidando, expondo a cara de vocês através dos contatos, através das divulgações em portais imobiliários, da prospecção ativa. E eu percebi que não basta a gente ter uma boa ferramenta se a gente não entende estrategicamente como operá-la, né? É como você ter um balde. Você não pode simplesmente ter um balde, jogar água, sendo que algumas vezes ele está furado. A gente está só desperdiçando recurso. E quando eu digo recurso, eu digo investimento em mídia, investimento em publicidade, investimento aqui que vocês estão fazendo hoje em network. Se isso aqui não é bem aproveitado, não é bem transmitido para o consumidor que está lá do outro lado, de nada adianta, né? Então, desde o início da minha carreira eu falei, não, eu preciso entender um pouco mais, preciso me aprofundar verdadeiramente em estratégias onde a gente consiga verdadeiramente se conectar com o usuário que está do outro lado, consiga transformar esse lead, esse contato, esse prospecto num cliente que compra não somente imóvel, mas ele realmente transforma a sua vida. Quem aqui já passou pelo processo de aquisição do próprio imóvel? Levanta a mão, por favor. 10% da sala ainda não passou por isso e está atuando nesse mercado. Então você vê que às vezes a gente não entende 100% da experiência de adquirir um imóvel, porque a gente ainda não teve a oportunidade de chegar nesse momento. E quem está nesse momento, quando você lida com volume, vocês corretores lidam com o volume, pode ser mais um contato, mais um lead. Só que quem está nesse momento espera ser preciosamente tratado. Ele espera que você entenda não só a sua realidade, mas o sentimento, a família, entenda tudo que está envolvido, né? Por mais que é difícil extrair informações das pessoas, a gente quer que o corretor tenha uma bolinha de cristal e ele consiga entregar aquilo que a gente está precisando, aquilo que a gente quer. Então, ao longo de 30 mil leads captados nos últimos 3 anos, eu me resumi a colocar informações dos últimos 3 anos, 30 mil leads captados diretamente através de portais, de Facebook, de Google, 200 mil reais em mídia de anúncios patrocinados, gerenciados, né? A gente aprendeu algumas coisas. E quando nós chegamos à conclusão de que era preciso ir um pouco além dos nossos conhecimentos, a gente foi atrás das principais empresas do Brasil e do mundo que estão diariamente trabalhando com prospecção, com atuação em lead, e a gente conseguiu encontrar algumas estatísticas verdadeiramente preciosas e eu fiz questão de trazer para vocês, né? Porque quando a gente olha o nosso próprio resultado e julga e fala, não, isso aqui tá bom, não, isso aqui não tá legal, não bati minha meta, ou bati minha meta, é uma coisa. Agora, quando a gente consegue parâmetro de mercado, a gente olha lá fora, a gente fala, tá, meu resultado tá bom ou não tá? Eu tô tendo uma boa taxa de conversão ou não estou? Aí a gente consegue chegar na verdade, a verdade de um terceiro olhar, que a gente pode traçar as próximas metas e melhorar a partir de então. Por que do follow-up? Porque a gente poderia, quando o Breno me convidou para fazer essa palestra nas nossas reuniões estratégicas na Pinheiro, ele me falou, Dan, vamos falar sobre marketing digital, sobre captação, sobre estratégias avançadas. Eu falei, não, legal, importante isso. Só que pela nossa experiência aqui no mercado imobiliário, nós identificamos que, apesar de ser desafiador, de captar um contato, não é esse o problema do mercado.
tem pessoas na internet se cadastrando todos os dias. Se você faz uma experiência mínima de 3 a 6 meses em portais imobiliários, você recebe um volume absurdo de cadastros, né? Então esse não é o desafio do mercado. O desafio do mercado é você ter uma boa taxa de resposta. É você conseguir avançar um lead numa oportunidade. É você conseguir transformar uma oportunidade em venda. Para quem é dono de imobiliária, é você conseguir chamar o seu time e entender verdadeiramente o que está acontecendo com cada contato na mesa semanalmente e falar, tá pessoal, aqui estão os nossos números, o que está acontecendo, o que a gente vai fazer para ir além. Porque um corretor, ele não está simplesmente numa cadeira sentado, atuando, ele está na rua captando imóvel também, ele desempenha diversos papéis, desde um gerente bancário até um conselheiro patrimonial, um conselheiro familiar, para conseguir gerar uma venda. Então, eu falei, não, vamos falar sobre follow-up. Por quê? Semanalmente eu estou conversando com o corretor, eu estou envolvido em mentorias online, de pessoal do Brasil inteiro me chamando, conversando, a gente trocando, batendo um papo, ajudando, e eu identifiquei, falei, follow-up, essa palavrinha é o segredo para 2018. Quem souber fazer follow-up verdadeiro vai conseguir ter mais resultado e vai conseguir vender. Quem aqui nunca passou por aquela situação? Até estava conversando com o meu amigo Ezequiel esses dias, e ele me passou uma situação que ele falou, poxa, estou 12 anos no mercado, e tem cliente hoje que chama no WhatsApp, interessado, com urgência. Quem nunca passou por essa situação? Fala, não, quero esse imóvel, estou interessado, eu quero saber parcela, quanto que é a entrada, como é que está funcionando, tô com máxima urgência, eu quero ser atendido hoje. Isso domingo 10 horas da noite, tá? Tem que atender no domingo 10 horas da noite. E passa agora. Aí você vai ver aquela mensagem na segunda de manhã, você já responde prontamente, e a pessoa nem sequer visualiza, ela olha ali no celular, nem desbloqueia, nem dá o critério de ler a mensagem e de responder. Aí você começa a se questionar, você fala, tá, legal, passei, fiz o meu trabalho como um profissional que entregou as informações dignamente, e a pessoa nem me responde, por quê disso? Onde será que está o verdadeiro X da questão? Ou às vezes você está conversando, você está desempenhando uma boa atuação, e a pessoa some, a pessoa não responde, a pessoa começa a dar objeção, a falar coisas que você sabe que não é a verdade. Né? A gente não tem como pegar a pessoa, levar ela no stand, do stand leva para casa, conversa com a família, redige o contrato, assina, vai lá no banco, assina e acabou. Não tem como fazer isso. Então por isso que é importante as estatísticas, para vocês conseguirem refletir em cima disso. É até legal que vocês anotem em papel, em celular, para que vocês possam levar isso posteriormente para a imobiliária, para casa e falar assim, não, legal, em cima disso, como que nós vamos melhorar o nosso processo de vendas? Porque tudo que eu vou falar é partindo do princípio de que vocês entendem o conceito de processo de vendas. Hoje a venda ela não é linear, não é uma coisa real. A gente tem a primeira pergunta, que é, quantas atividades você desempenha em um lead? E em quantos dias de atuação você deve se dedicar nele? Quantas atividades será que é importante você dedicar a um lead, para que ele se transforme numa oportunidade de negócios? E em quanto tempo você vai poder descartar ele e partir para o próximo, ou você vai ter a certeza de que aquele lead vai gerar negócio ou não? Alguém aqui sabe a resposta dessa pergunta? Na ponta da língua? É difícil, né? Por isso que eu trouxe a estatística para vocês. Gente, esse número aqui, prenda só um pouquinho no rodapé. Pode descer mais. Existe uma pesquisa feita pela Meetime. A Meetime é uma das maiores empresas de software de pré-venda do mundo. Está com operação no Brasil também. Ela fez uma pesquisa de 680.609 atividades de prospecção, 5.000 demonstrações online e 300.000 ligações. Eles mapearam tudo isso e chegaram a algumas respostas em cima disso. De acordo com eles, a curva começa a chegar num padrão de linear de sucesso, 93% de sucesso, a partir da 9ª atividade de venda. E o que eu quero dizer com atividade? Um mix de ligação, de e-mail, de conversa, de rede social. A partir da 9ª atividade, em cima de um lead, é que o sucesso começa a acontecer. Em cima de 600.000 atividades, eles chegaram nesse número. Então, se a pessoa te chama no WhatsApp, ou você chama o seu lead no WhatsApp, conversa com ele 1 ou 2 vezes, tenta fazer uma ligação e não consegue, veja, você está num parâmetro aí de 3, 4 atividades. Então eu estou questionando você a dobrar a quantidade de vezes que você tenta sucesso com o lead. Só que você vai fazer isso de uma maneira mais criteriosa, você vai ter parâmetros por trás para te balizar, de falar, não, legal, estou dedicando um esforço que vale a pena. Não é um esforço jogado naquele balde furado, não, é um esforço com um processo que vai valer a pena. Pode passar. Então, dentro dessas 9, as atividades que mais geram sucesso é, primeiro,
pesquisa. Quando um lead chega para você, você segue ele no Facebook? Você pede amizade no Facebook? Você se dá o trabalho de ir lá, buscar um nome no Facebook, no Instagram, seguir no Instagram, curtir uma, duas, três fotinhas ali? Eu sei que no volume é difícil, né, gente? Não é utópico isso que a gente está falando. Quem é que recebe mais de 10 leads por dia? 10 contatos por dia? Quem trabalha em mais de 10 contatos por dia? Ninguém. 5? 5? 5? Legal. Então nós estamos falando de 5 contatos. Não é impossível você ficar ali 10 minutos para seguir no Facebook, seguir no Twitter, mandar um e-mail para a pessoa. Nós estamos falando de uma coisa que é possível. Então dentro dessas 9, a anatomia média de uma cadência no Brasil, o que é cadência? Cadência é igual um dominó. Você derruba uma peça, todas as outras vão cair em sequência. Então é uma sequência de atividades. Pesquisa, uma atividade. 6 ligações. 3 e-mails e um social point. O que é um social point? É seguir na rede social e tudo mais. Se você fizer esse conjunto de atividades, você está muito mais perto de ter sucesso com o contato, tá? Então, eu questiono vocês a isso. Nós vamos aprofundar um pouco mais em cada atividade. Mas antes disso, quantos dias e quantas atividades de prospecção você precisa para ganhar ou perder um negócio? Na média, 90% dos negócios foram ganhos em até 14 dias, segundo o pessoal da Midtime. Então, se passou de 14 dias, ou seja, metade de um mês, você fez as 9 atividades, você fez a sua lição de casa e o negócio não progrediu, é porque a chance desse negócio ser perdido ou estar estagnado já é grande. Vocês com experiência, vocês sabem disso. Pô, é difícil você falar que você vai ficar um mês negociando e ainda nem conseguiu, conversando e ainda nem conseguiu levar essa pessoa para o stand. Ora, porque não deu certo o agendamento, não conseguiu alinhar com a família, com a esposa, com o marido. Então, esse número uma boa estatística para a gente entender que 14 dias é um número ok para a gente transformar em sucesso ou insucesso um contato. Não é que vocês vão desistir do contato depois desse tempo. Não, passou 14 dias, legal. Joga fora esse lead e vamos para o próximo. De forma nenhuma. Se você tem um back-end, se você tem um software por trás da sua atuação, você vai garantir de que, passou os 14 dias, você vai registrar uma atividade no seu sistema para retornar aquele contato dali um tempo, né? Ou se você não tem um software, você pode colocar no seu Outlook, no seu celular, no seu calendário, alguma coisa, que depois de 14 dias fiz meu papel de casa, está estagnado, está frio, então você vai ter atividades de marketing para desempenhar, que eu vou dar dicas para vocês, mas pode ser agendado para depois, para você dedicar esforço para um próximo lead. Vamos para o próximo. Segunda pergunta importante. Qual o impacto da velocidade no contato da prospecção? Quando vocês recebem um contato, seja um lead ou seja um prospecto normal, em quanto tempo você atua nessa pessoa, seja por WhatsApp ou por ligação? Mais de 1 hora? Depois de 1 hora? Você faz o primeiro contato, a primeira atuação, ou antes disso? Quem faz depois de 1 hora, levanta a mão, por favor. Antes de 1 hora? Legal, show. Meia hora? Imediato. Caiu o lead, tô ligando, tô chamando, não perco tempo mesmo. Legal. Vamos lá. Por que é isso? Vocês estão certíssimos. Por quê? A rápida atuação é, na minha opinião, o item mais significante no sucesso de conversa com o lead, né? A taxa de sucesso de conversa, ela está na velocidade da atuação. Hoje, por exemplo, para quem tem site, a gente está até fazendo mudanças de que, se você entrar, por exemplo, no site do Plaza Bela Vistas, quando você preenche um lead lá, clica em cadastrar, automaticamente ele identifica se você está no celular e já começa uma conversa no WhatsApp com a pré-venda da Pinheiro. Já é iniciada uma conversa imediata. Mas por quê? Não preciso esperar o usuário ir lá chamar no WhatsApp, ou o pré-venda ir lá chamar no WhatsApp. Não, vamos já conectar. Então, se você tem um site, vai atrás de alguma tecnologia para que vocês consigam fazer esse sincronismo imediato de atuação. Vai agilizar para vocês, vai agilizar para o seu usuário também, né? Ele já vê que é fácil conversar ali. Eu já vou dar algumas dicas bem legais de WhatsApp para frente. Mas já agilizo também de que, partindo desse princípio, quem utiliza aqui já o WhatsApp Business? Já atualizou, baixou o software? É show de bola, né? Por quê? O WhatsApp Business possibilita você ter uma mensagem automática para quem chama você. Então, automaticamente chega uma resposta se alguém te manda um oi e manda alguma informação. E você configura o horário de atendimento. Se está fora do seu expediente, ele já vai informar o usuário, você configura ali e fala, ó, não estou no meu expediente, mas já recebi sua mensagem, na próxima hora eu estou mandando a informação de que você precisa. Pronto, o usuário relaxa. Ele não fica naquela coisa de, nossa, cara, nem viu a mensagem, nem me respondeu. E verdadeiramente parece que é você que está escrevendo a mensagem. Você não tem o mínimo conhecimento, ele acha que é você que está
está respondendo. Tem até casos de gente que começa a conversar ali achando que está falando com a pessoa, mas não. Só que o software ele é inteligente ao ponto de demonstrar para o usuário de que aquilo ali é uma mensagem automática, para ele também não se sentir frustrado. Isso é possível fazer também no Messenger, para quem tem página no Facebook, acho que a maioria já deve ter configurado a resposta automática, mas isso é extremamente importante partindo desse pressuposto de que, desce um pouquinho, Breno, só para ver a estatística de baixo, de 0 a 3 minutos, 25% de sucesso. Quando a gente vai para meia hora, já cai pela metade, 50% a menos de estatística de sucesso na atuação. Então a velocidade é crucial. Pode passar, por favor. Terceira pergunta. É importante mesmo adicionar a pessoa no Facebook ou no Instagram? Algumas pessoas podem ter ouvido isso e falado, não, Valério, isso aí, não preciso fazer isso, porque eu já converso no WhatsApp. Vamos ver a resposta então. Quem faz pesquisa de um lead aumenta o seu sucesso em 50%. Abaixa só um pouquinho, Breno, por favor. Quem não faz sucesso, ó, 16% teve uma taxa de sucesso maior e 24% teve um sucesso maior ainda com pesquisa. Então 50% é a diferença entre uma coluna e outra de que realmente vale a pena fazer esse trabalho. Pode passar. E gente, quer mais motivos do que isso aqui? O Facebook vai tirar vocês da timeline. Todo mundo que tem página comercial e não perfil vai sumir da timeline esse ano ainda. Por quê? Ele não quer mais poluição visual de empresas na timeline do usuário. Vai ter uma abinha chamada Explorar no Facebook, onde tudo que é de empresa, o usuário ele vai ter que clicar ali para ele acessar e ver coisas corporativas, recomendações e tudo mais. Então, se vocês hoje fazem um trabalho bacana em mídia social, isso vai ser passado para o Instagram também depois de um tempo, tá? Se vocês fazem um trabalho hoje bacana de mídia social, o que é importante essa notícia? Quando você segue a pessoa e você adiciona como amigo, automaticamente ela já começa a ter um contato com a sua marca e a te ver como um ser humano. Mas não é só para a pessoa, isso. A mídia social também começa a te enxergar como alguém que é humano, alguém que faz um bom engajamento, tá? Então, esse tipo de notícia não vai assustar quem faz esse tipo de trabalho. Existe melhor dia ou hora para contratar? Quantas e quantas e quantas vezes eu escuto essa pergunta? A pessoa, não, horário do almoço, não vou ligar não. 6 horas da tarde, não esquece, já saiu do trabalho, tá no trânsito, não vou ligar, não tem sucesso. Alguém aqui tem uma média assim de quando que é bom atuar, quando não é bom atuar? Vocês acreditam nisso ou não? Pode passar. Por quê? Segundo a Midtime, não existe esse negócio de melhor dia e melhor hora, tá? Esse é um gráfico por hora, taxa de sucesso, conectado. A linha verde é ligações conectadas, ligações significativas conectadas, ou seja, aquelas que realmente se transformaram em oportunidades de negócio, e a linha de cima é as ligações conectadas, só que não foram transformadas em oportunidades. Você vê que elas são bem lineares, não tem gráfico, não tem discrepância no gráfico de acordo com o horário. Então esquece esse negócio de melhor dia e melhor hora. O melhor dia e melhor hora é a hora que o usuário te chama, acabou. Respondeu, sucesso, tá? Pode passar. Isso aqui é uma estatística muito legal, gente. A partir de 6 minutos de conversa com um contato, seja via ligação ou via WhatsApp, a chance de sucesso é muito grande. Aumenta, tá? Verdadeiramente. Por quê? Isso é até uma tática de PNL que a gente vai falar daqui a pouco. Porque o usuário ele aceita você começa a ser um pouco mais real. O cérebro dele aceita conversar com você. Um amigo hoje, quanto tempo você conversa com uma pessoa hoje em dia? Às vezes nem com um amigo, com um familiar, a gente fica 5, 6 minutos conversando. Oi, tudo bem? Tá legal? E a família? Tudo bem? Joia? Tá, nossa, tá calor, tá frio, né? Tá legal, obrigado, eu tô indo, tchau. Acabou. Isso com um amigo. Agora imagina um contato, um prospecto. 6 minutos de conversa. Tem que ter quando você pega o telefone e liga, você tá no WhatsApp, você tem que ligar o cronômetro do celular e eu falar, só vou desligar daqui a 6 minutos. Né? Parece meio utópico isso. E como que a gente pode fazer isso? Perguntas. A gente vai falar sobre perguntas abertas versus perguntas fechadas. Quando você faz perguntas fechadas de respostas sim ou não, respostas objetivas, você não desenvolve um diálogo, não desenvolve uma conversa. Quando você faz perguntas abertas, você tem uma verdadeira conversa com o usuário, você consegue saber da vida dele, tá? Vamos passando? Legal. Então aqui a gente chega ao ponto de que follow-up é uma estratégia mental, né? Quando eu disse que lá atrás eu comecei a... Pode passar, Breno. Eu comecei a absorver conhecimentos, eu cheguei à conclusão de que nós estamos lidando com pessoas, não com processos, não com tarefas, não com clientes, nós estamos lidando com pessoas. E pessoas nós estamos lidando com o cérebro, nós estamos lidando com sentimento, com estímulos, com padrões. Na psicologia humana, o Breno é psicólogo, pode confirmar, na psicologia humana existem padrões. Todo mundo já ouviu falar de gatilhos mentais e tudo mais, só que eu estou indo um pouco além disso. Todos os dias a gente recebe estímulos pelos nossos 5 sentidos, né? Então, do momento que a gente acorda, qual a primeira coisa que você faz quando você acorda?
90% pega o celular, tanto para desligar o despertador, quanto para simplesmente olhar a hora. Aí já vem que trocentas mensagens ali na telinha do celular, né? Já começa o estresse do dia a dia ali. Então você já começa o seu dia com diversos estímulos. Isso até a hora da gente dormir, né? Até muita gente tem problema de insônia e tudo mais, porque recebeu muito estímulo, o corpo absorveu muito estímulo durante um dia. Então você, corretor, está competindo com os estímulos dos outros, não das outras empresas, dos seus concorrentes, mas todos os estímulos do universo. A gente está competindo com tudo, com WhatsApp, pode passar, olha só, WhatsApp, Instagram, pode ser, das 7 da manhã à meia-noite. WhatsApp, Instagram, e-mail, Facebook, site, notícia, alerta de celular, ligações, Netflix, anúncio, e você ali no meio. Como que a gente consegue se diferenciar e fixar nossa marca na cabeça da pessoa? Como que a gente consegue ser respondido no WhatsApp, sendo que às vezes ela simplesmente esqueceu que chamou você? Às vezes é isso, ela esqueceu que chamou você. Na hora que o familiar fala, ei, e o nosso imóvel? Putz, aí lembra lá e vai chamar o corretor 10 horas da noite. Você nunca se entende porque, mas às vezes é isso, porque é o momento que ela parou para lembrar naquele assunto. Então, para você esquecer de uma coisa, de um assunto, hoje é rápido. Quem nunca guardou celular na geladeira, quem nunca esqueceu onde desceu do prédio, pô, todo dia eu desço do prédio no meu apartamento no 8º andar. Desço do prédio, vou embora, chego no carro, cadê a chave? Ficou lá em cima, né? Mas a carteira, o celular tá no bolso. No banheiro, o celular tá no bolso. Ninguém esquece do celular, mas a chave do carro não esquece. Tô com um filho pequeno, tô rezando o dia que eu vou esquecer ele em casa. Então, gente, o primeiro passo é driblar as barreiras mentais, tá? Isso aqui é um gráfico neurológico de que esse laranjinha é o reptilian brain, que é o nosso cérebro instintivo. Todo estímulo que a gente recebe no dia a dia, primeiro é filtrado pelo reptilian brain. Do que ele é capaz e para que ele serve? Sabe quando você está no trânsito e aparece uma ambulância, sirene? Em meio segundo você já sabe o que fazer. Você já sabe, opa, já começa a caçar, esquerda, direita, sinal, por quê? Não precisou de meio segundo para você tomar uma decisão e entender o que estava acontecendo, porque o seu cérebro instintivo já foi treinado a isso. O que eu quero dizer? O nosso cérebro instintivo, ele serve para proteger a gente. Fuga, ou estou seguro nesse ambiente. Quando você está andando na rua à noite, você está num beco, e vem alguém com capuz, tudo de preto, escuro, você quer fugir dali no primeiro segundo possível. Por quê? É o seu cérebro instintivo te protegendo. Segundo pesquisas, a ansiedade descontrolada, coração acelerado, suação durante um dia, de quem tem um dia agitado, é porque o nosso cérebro instintivo, ele está mal treinado, ele está em estado de fuga. O seu batimento cardíaco está sempre ativo, sempre acelerado, porque você está pronto para fugir. Por exemplo, vocês agora estão sentados faz o quê? Uma meia hora? Alguém está sentindo a cadeira? Não, né? O cérebro já acostumou, porque ele já aceitou onde você está. Quando você sentou, você sentiu a cadeira, porque era novidade. Alguns segundos depois, ele acostumou com aquilo. Então, a gente não pode ignorar esse tipo de estratégia. Por que é importante isso aqui? Quando você conversa com o usuário, quando você atua num usuário, a primeira coisa que ele vê, que o cérebro instintivo dele recebe, é um estímulo. E aí ele vai ignorar você ou aceitar você. E eu vou dar dicas pra gente poder burlar isso, tá? Pode parecer ridículo isso, mas é verdade. Um exemplo, eu conheço o Poi há 10 anos, Poi, mais ou menos uns 10 anos. Quando eu vejo alguém de blusa xadrez, eu sei que é ele, na rua, é certeza, porque meu cérebro já acostumou com a blusa xadrez dele, ele construiu essa imagem. Isso pode parecer assim, normal, mas não, faz parte da comunicação dele, faz parte da comunicação da pessoa isso. Se você usa o mesmo tipo de roupa, você usa o mesmo tom de voz, a mesma imagem nas suas redes sociais, você tem uma comunicação linear, o cérebro da pessoa começa a aceitar aquilo. Por isso, quando a gente está construindo as campanhas, a comunicação visual da Pinheiro, a gente sempre toma cuidado com cor, sempre toma cuidado com disposição, diagramação, para que a pessoa, ela vai ver uma mensagem diferente, mas ela sabe que está relacionado à mesma empresa. Por isso que a fachada do Plaza eu acho que é mais conhecida do que a foto da Dilma, em Indaiatuba. Por quê? Nós estamos há 2 anos atingindo a cidade inteira no Facebook. Nós já atingimos a cidade inteira. Quando a gente constrói um anúncio do Facebook, eu não crio um público novo. Eu só pego o público que já viu e já aceitou a nossa mensagem. E sempre a fachada do Plaza. Porque é 1 segundo para entender que é uma comunicação do Plaza. Então, estude um pouquinho mais sobre isso. No meu site, outro site de cursos, eu tenho várias estratégias sobre PNL na atuação do dia a dia, tá? Pode passar. Aqui foi da ambulância que eu já falei. Pode passar. Então, esses são os 3 objetivos no seu follow-up, tá? Imprime isso, anota, coloca no seu celular.
você tem que vencer essas 3 barreiras em toda a atuação que a sua empresa faz, que você faz. Primeiro, você tem que mostrar para a pessoa que você não é perigoso. Não é que você vai oferecer perigo à vida dela, mas ao negócio dela, ao dinheiro dela. Você não é perigoso, você é confiável, tá? Segundo, você não é chato. Gente, a gente ignora isso aqui, né? Mas a chance de alguém achar a gente chato no primeiro contato é gigante. Quem nunca foi numa roda de amigo, num barzinho, num happy hour, aí chegou o amigo do amigo, né? Chega, cervejinha legal, saiu, foi embora, você, puta cara, chato do caramba, e meu Deus do céu, você só aceitou porque era amigo do amigo. Por quê? A pessoa não faz a noção que ela estava transmitindo uma imagem de alguém chato. Às vezes por falar de uma forma chata, por fazer pergunta demais, por ter um jeitão, por ter uma roupa diferente. Tudo isso na nossa comunicação transmite uma mensagem. E o meu foco aqui com vocês sobre follow-up é: qual a mensagem que vocês estão transmitindo? Nós somos sim um produto. Sim, somos um produto, somos humanos, mas no nosso profissional nós somos um produto. E cada detalhe da nossa comunicação faz a diferença, tá? Então você tem que mostrar que a pessoa pode confiar em você, que vale a pena prestar atenção em você, e que você faz tudo ficar fácil e simples. Como eu disse, no meu processo de aquisição de imóvel, é muito detalhe, é muita informação. Desde questões financeiras a questões emocionais, a questões de status, é muita coisa. A gente tem que facilitar tudo para a pessoa. O que é difícil a gente procrastina. Não é à toa que a gente está chegando em época de imposto de renda, certo? 90% entrega no último dia ou depois. Por quê? Ou coisa chata fazer imposto de renda. É difícil pagar, é chato pagar o imposto. Fazer o imposto de renda é mais difícil e chato ainda. Por quê? A gente procrastina o que é chato, é normal isso. Então, às vezes o usuário ele demora 40 dias para fechar o negócio. Não é porque ele não está interessado, é porque é oneroso, é difícil. Demora 40 dias para mandar a documentação. Você fala, pô, mas é só exportar o extrato do banco, fazer umas cópias lá pra mim e manda a documentação. Porque é chato fazer isso, gente. Acabei de colocar meu filho numa creche. Foi fácil achar creche, difícil foi entregar e assinar o contrato. Porque um dia corrido ou coisa chata. Então, essas são as 3 barreiras que seguem a nossa vida, tá? E agora a gente vai olhar um pouco a pouco de como vencer cada uma delas. Não é perigoso. Mostrar que as pessoas podem confiar em você. Quem aqui tem foto, não tem foto no WhatsApp? Alguém? Conversei com uma corretora semana retrasada, eu não tinha foto no WhatsApp, mesmo depois de ter adicionado com um amigo. Eu não sabia com quem eu estava falando. E eu peguei um contato do Viva Real. Conversei, não sabia o que eu estava falando. A primeira coisa que o meu cérebro sentiu foi uma dorzinha de estômago. Eu falei, pô, será que é uma pessoa de verdade isso aqui? Mesmo me passando informações relevantes, foto no WhatsApp, não é foto segurando cerveja, por mais que você fale, não, tem que ser o mesmo. Com certeza tem que ser o mesmo. Mas a nossa imagem é importante. Uma foto que transmita você. Você já tem definido o seu estilo? Todo mundo aqui veio, aqui hoje, vestido, as mulheres maquiadas, os homens de camisa social, outros de camisa polo, outros de uniforme da empresa. Se você trabalha no imobiliário, você tem um uniforme, coloca isso no teu WhatsApp, tá? Não é porque, não visto a camisa da empresa fora do expediente. Não, é a imagem que o seu usuário vai comprar 24 horas por dia. Então você tem que ser linear na sua comunicação. Aqui é a foto com meu filho. Que é a coisa mais fácil de conquistar alguém do que segurando um filho? Não tem como, né? Não tem como. Eu ando com meu filho todos os dias, né? No almoço e tudo mais. Eu não preciso mais falar com as pessoas. Ele fica sorrindo pra todo mundo na rua. As pessoas param, ai que coisa maravilhosa. Fala, obrigado, tudo bem, Joia? Eu sou casado hoje, mas se eu soubesse disso, até tinha feito filho faz muito tempo. Segundo, pessoal, primeira mensagem, tá? Como é que você vai... Eu adoro essa pergunta. Todo mundo que eu falo nas minhas mentorias, qual que é a primeira mensagem que vocês mandam pra uma pessoa quando ela chama vocês interessados? Vocês são reativos ou proativos? A pessoa fala lá, oi, também estou interessado, estou procurando um apartamento aqui em Dayatuba, eu quero comprar. Qual que é a metragem do apartamento? Como é que vocês respondem? A 66 metros quadrados. De cara já? Não, vamos estabelecer uma conversa, somos amigos. Pô, legal, estou aqui para te dar todas as informações que você quer. Estou pronto para te dar todas as informações que você quer. Mas a forma como eu trabalho é um pouco diferente. Eu procuro conhecer o momento de vida e a pessoa com quem eu estou conversando. Me fala um pouquinho, por que você está procurando um imóvel? Acho que ainda estou batendo o quê? 200 mil habitantes já? Vamos supor que 10% disso é um público potencial para comprar Plaza Bela Vista. Se 0,5% que foi abordado hoje afirmar que recebeu uma pergunta dessa, eu pago um show para todo mundo aqui dessa sala. Por quê? No automático, não é que a gente não está interessado no contato de forma nenhuma, nós somos profissionais e estamos buscando sucesso, mas no automático é normal a gente ser reativo. Só que o primeiro contato é o mais importante de todos, Então, gente, por quê? Baixa um pouquinho, Breno. Por quê? Como?
Qual? O que? Essas são as perguntas que vão regir a sua atuação no follow-up. Por quê? Perguntas abertas. Perguntas abertas extraem informações. Se você, obviamente, vê que a pessoa está retraída, não quer passar informação, porque é a primeira vez que ela está falando com você, legal, você pensou para o primeiro papel, certo? Aí você vai entregar as informações que ela pediu. Depois você volta a fazer pergunta aberta para ela. Tá aqui, depois que ela já tem as informações, você já seguiu ela nas redes sociais, depois a gente vai dar mais dicas, ela já vai passar por uma outra etapa do seu processo de atuação e de vendas, aí ela vai começar a soltar informações para você, obviamente, se for uma pessoa que verdadeiramente está interessada em comprar, tá querendo resolver isso na vida dela, tá? Pessoas interessadas entregam informações em determinado momento, isso é óbvio. Isso também vai fazer parte de uma estratégia de definição de perfil de lead, tá? Como entender se é uma pessoa que tem perfil e tem potencial de compra. Como saber disso? Como? Eu vou falar no último slide isso para vocês. Então, legal. Foto, primeira mensagem. Apresentação. Tem algumas pessoas que falam pra mim assim, eu não gosto de ficar falando de mim, da minha imobiliária, acho que é meio jabá, as pessoas não querem saber mais de jabá hoje em dia. Concordo, tá? A diferença é o momento que a gente vai falar disso, tá? Se no meio da conversa, você tem que falar de você, da sua imobiliária, o tempo de imobiliária, o tempo de experiência, quantas pessoas você já ajudou. Prova social é um dos gatilhos mais fortes no mundo hoje em dia. Quando você vai adicionar uma pessoa no Facebook, ou quando você vai abrir o perfil aqui no Instagram, você vê lá 10 mil seguidores, o que você já pensa? Na hora, 10 mil seguidores, caramba, né? Aí você vê o outro lá, 30 seguidores, fala, acabou de criar a conta, coitado. Se tiver 2 anos de perfil e tá com 30, pior ainda. Por quê? Prova social, a gente naturalmente aceita quem é um pouquinho mais popular. Isso não é uma questão de preconceito, de forma nenhuma. É burlar objeção, burlar barreiras, aliás. Quando você tem você está nesse patamar e você quer chegar aqui, no meio tem uma barreira. Na venda, essa barreira é desconfiança, dúvidas, preguiça, tá? Então, em determinado momento, se apresente, que é uma dica, faz um vídeo de 30 segundos, que num determinado momento da sua conversa no WhatsApp, você vai escrever um texto, vai falar assim, olha, tô te mandando um vídeo rapidinho, onde eu me apresento, você pode conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Não tem problema nenhum em fazer isso, tá? É legal, é bacana. Aí você vai pegar o seu celular e falar, tudo bem, sou João Corretor, estou há 30 anos nesse mercado, é um prazer estar conversando com você, estou aqui na minha imobiliária, ou se não, estou aqui na frente do Plaza Bela Vista, por isso que eu estou conversando. E você desenvolve a sua mensagem. Quem tiver dúvida sobre isso, eu posso depois responder. A gente monta uma carta de apresentação em 30 segundos. Quem que foi na palestra do Marcelo Ortega, ano passado, da Pinheiro, lá? Marcelo Ortega é mestre disso. Ele ensina as pessoas a em 30 segundos vender o seu peixe, o seu produto. Por quê? Né? Quando a pessoa fala assim, e o que você faz? Sou corretor de imóveis. Tá legal. Mas, o que você faz? Eu ajudo jovens casais a encontrarem o primeiro imóvel. Diferente, uma abordagem diferente, porque eu estou falando do benefício do meu trabalho, não simplesmente a minha profissão. E é isso que a gente faz nesse primeiro vídeo de apresentação, tá? Então agora a gente vai, você agora já sabe como mostrar que a pessoa pode confiar um pouquinho mais em você. Vamos para a próxima etapa. Agora a gente vai mostrar que você não é chato, você é uma pessoa legal, tá? Já falei da cadeira. Forma de escrever, nunca, jamais, em hipótese alguma, fique conversando com o usuário em caixa alta. Pelo amor de Deus, quando alguém responde a gente em caixa alta no WhatsApp, parece que a pessoa está gritando e é desculpa, mas um puta de um chato, né? Então, às vezes a gente na velocidade quer destacar uma informação, beleza, mas toda hora respondendo em caixa alta, principalmente quando a gente está no WhatsApp web, que no computador às vezes o caps lock fica ativo ali, vamos desativar, vamos escrever de uma forma normal, tá? Evite usar muito áudio, já vi diversas estatísticas disso. Quem manda muito áudio no WhatsApp tem menor tempo de resposta, porque nem sempre a gente pode ouvir o áudio da pessoa. Então, se você vai mandar um áudio, escreve, eu tô te mandando um áudio rapidinho, porque é um texto longo, você ouve assim que puder. Aí depois, se você mandar um áudio e a pessoa no dia seguinte não ouviu, não te respondeu ainda, você manda em texto aquilo que você mandou em áudio, porque ela vai ler mesmo que ela nem abra a conversa no WhatsApp, tá? Pode passar. Segundo, mantenha a calma. Opa, não ficou isso. Aí. Se o cliente não responder rapidamente, evite ficar chamando muito. A gente tem que ter um feeling, cada um tem seu próprio feeling. Mandou uma mensagem hoje, 2 horas da tarde. Dia seguinte, 2 horas da tarde, o usuário ainda não respondeu, obviamente você vai mandar alguma outra coisinha para ele. Só que existe uma diferença, daqui a pouco a gente vai falar de estratégia de conteúdo. Se você só falar do produto,
você vai ser considerado um chato daqui a pouco, mesmo que eu esteja interessado, tá? Então existe alguns macetezinhos que a gente burla essa questão de somente falar de produto e a gente consegue ir um pouquinho além disso para conquistar o usuário. Terceira dica, utilize conteúdos. Pode passar, velho. Não sei se vocês já acessaram o pinheirencorp.com.br/blog, mas nós estamos empenhados a todo mês entregar um novo e-book e um vídeo para vocês. Hoje já temos aí mais de 10 e-books, temos mais de 4 vídeos publicados. Por que é legal isso aqui? Vocês podem não falar disso nas atuações, no follow-up, mas o usuário está pesquisando, ele está em sites de notícia, ele está conversando sobre, ele está com dúvidas. Daqui a pouco eu vou mostrar o processo de compra do mercado imobiliário, mas dicas de financiamento, dicas de economia, por exemplo, esse e-book, como começar o ano no azul, a gente dá dica de economia para a pessoa, independente se ela vai comprar um imóvel ou não. Quem não quer uma dica para organizar o financeiro, principalmente no começo do ano? Então, tudo isso é relevante. Quando você está conversando com o contato e você não sabe mais o que falar, naquele momento que estagnou, está interessado, estamos em andamento, não sei mais o que falar, preciso fazer um follow-up, o que eu faço? Manda um e-book, entra no site da Pinheiro, manda um e-book, é Ctrl+C, Ctrl+V, em menos de 1 minuto você fez um follow-up. Tá? E pode ter certeza que o usuário vai ler, ele pode não ler inteiro às vezes, mas ele viu que você mandou uma coisa diferente, o cérebro dele, lembra do cérebro? O cérebro dele automaticamente posicionou você de uma forma diferente. Hoje não existe concorrência de posicionamento. Hoje não tem como concorrer com grandes empresas, com outras marcas. Hoje você não se posiciona concorrendo com uma pessoa, você reposiciona o seu negócio. Você tem que encontrar uma lacuna que está em aberto. Por isso que muitos empresários não falam mais de nicho de negócio, eles falam de micro nicho de negócios. Porque quem encontra uma lacuna que ainda não foi preenchida na mente da pessoa, ela consegue se posicionar. Depois que você se posicionou, é difícil concorrer, tá? Então vocês têm que se posicionar como corretores que ainda não enviaram conteúdos, que a pessoa não recebeu conteúdo de nenhum outro corretor. Vídeo, dica, e-book, nada. Quando você faz isso, você não está simplesmente mandando conteúdo, você está se posicionando de uma forma diferenciada, assim como você fez com a sua foto, com as suas outras dicas. Não é difícil, tá? Olha só, vamos lá. Relacionamento no mercado imobiliário. Que etapas que a pessoa passa para comprar um imóvel? Primeiro, aliás, são em momentos conjuntos isso. Ela quer comprar um apartamento, ela vai fazer um planejamento financeiro, ela vai negociar com a incorporadora, ela vai ver opções de financiamento, ela vai ver a obra, ela vai ver o produto, se existe, se é confiável, ela vai conhecer mais sobre o bairro, sobre a localização, ela vai comparar com as outras opções do mercado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você está ganhando ela, você está tendo um ativo extremamente valioso. Então, live no Instagram é para você conseguir o tempo. Se você conseguir que alguém entre na sua live e fique 1, 2 minutos com você na semana, no dia, você já está muito na frente. Pode ter certeza que você vai ser aceito. Então, sou tímido, simplesmente ligue e fale. Não sei do que falar. Bom, você é um corretor, você vende imóveis, vende Plaza Bela Vista. Escolhe um dos assuntos daquele processo, depois a gente pode mandar os slides e põe uma meta. Fala, este mês, 3 vezes por semana, às 8 da noite, durante 20 minutos, eu vou falar sobre financiamento bancário. Primeiro vamos falar sobre taxa de juros, depois a gente vai falar sobre documentos, depois a gente vai falar sobre fórmulas de juntar um caixinha extra para dar uma entrada, depois a gente vai falar, tá vendo? Já temos aí 4, 5 assuntos para ser abordados durante o mês inteiro, que no começo você vai iniciar a sua live, vai ser um pouco frustrante, eu já vou dar de cara aqui, vai ter uma pessoa online, sua mãe, seu pai, sua irmã. Depois vai ter 2 pessoas online, depois 3, depois de um mês vai ter 5, depois vai ter 10. Vai caminhando, tá? Vai caminhando. Daqui a pouco, a hora que você olhar, você já é uma autoridade na cidade. Autoridade, mito, tá? Autoridade é aquela pessoa que fala e ela consegue ação depois da fala dela. Por isso que muita gente é paga para fazer publicidade, porque ela tem influência. Digital influencers é um termo muito comum hoje em dia. É quando você se posicionou como uma autoridade do seu mercado, diferenciada, e você consegue a ação das pessoas. Quer um exemplo do porquê que é importante ativar uma estratégia de live? Feirão. Esse ano vai ter feirão no Plaza Bela Vista, não vai, Breno? Vai. Legal. Feirão a gente sabe que é um dia que tem desconto como não existe durante o ano. E tem movimentação diferenciada. Se você 2 meses antes, até 1 mês antes, depois que o Breno anunciar a estratégia de divulgação de um feirão, você começa a fazer live 3 vezes por semana, pode ter certeza que no fim de semana do feirão você vai ser uma das pessoas que mais leva a gente lá.
tá? Porque você conquistou o tempo das pessoas nas suas audiências. E você também pode dar na sua argumentação, você fala, olha, toda quarta-feira eu faço uma live sobre assuntos financeiros, você jovem casal, está planejando casar, vai passar por muita coisa, vai ver sobre decoração, sobre festa de casamento, toda quarta-feira eu falo um pouquinho disso. Vamos lá bater um papinho comigo, participa lá, tá? Então é isso. Pode passar, Breno, por favor. Por último, para a gente encerrar aqui, já passamos as meia hora, a importância de definir o perfil do lead. Quando você começa a conversar com uma pessoa, existem duas vertentes para você definir um perfil de um lead. Pode passar, Breno. Que é perfil e interesse. 4 perguntas para você definir o perfil. Que idade média o meu cliente tem? Qual a renda necessária? Como que ele comprova a renda? O que é importante para o cliente decidir? Outra pergunta que eu adiciono: quais pessoas precisam estar envolvidas no processo de compra? Se você tem 5, 6 perguntas mapeadas sobre o perfil de lead, cada atuação você vai ticando. Já sei, bateu com a renda, bateu com o perfil, já consegui conversar com as pessoas envolvidas, consegui descobrir. Pronto, legal, defini o perfil. Agora, interesse. Conseguiu falar com a pessoa? Responde as suas mensagens? Faz perguntas relevantes para você, só responde seco? Dá abertura na conversa? Tudo isso vai te nortear, é a sua bússola de atuação todos os dias, tá? Então, além de uma sequência, defina o seu próprio quesito de perfil e de interesse para você saber se você está com um lead quente na mão ou não. Lembra? 9 atividades em cima de cada lead. 14 dias eu já consigo ter um parâmetro se vale a pena continuar investindo tempo nessa pessoa ou não. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Esse aqui é só um gostinho. Ao longo do ano a gente vai trazer mais conteúdo bacana para vocês. Quem tiver interesse pode falar comigo. Pode passar, Breno, por favor. Esse é o meu e-mail, esse é o meu WhatsApp. Me adiciona. Toda semana eu faço live no meu Instagram, então quem quiser participar, vamos conversar junto, vamos discutir sobre dicas de mercado. Tem corretor do Brasil inteiro conversando comigo, eu posso compartilhar algumas coisas bem interessantes com vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.